2022. Ser sobrenatural. Boa noite a todos. Na paz do Senhor, amém. Quero cumprimentar também você que nos acompanha pela TV Rica. Meu nome é Hilton, sou um dos filhos dessa casa, um dos ministros dessa casa. E que Deus possa te abençoar nessa noite. Amém, irmão? Hoje nós vamos falar um pouco sobre servir em forma de adoração. A Açúcar disse que a adoração ela não está relacionada somente à música, mas existem várias formas de se adorar a Deus. E o servir é uma forma de se adorar ao Senhor. Para você entender o nível que Deus quer que você esteja com a sua vida servindo a Ele, você vai precisar fazer como o profeta fez. Deus um dia ele vai falar com um profeta e Deus diz para ele assim: cara, eu estou achando que as águas sobre você está muito rasa. Porque o profeta ele tentava de alguma forma impressionar a Deus com aquilo que ele fazia. E as águas estavam no seu tornozelo. E Deus disse para ele: eu preciso que você vá um pouco mais. E o profeta, achando que estava impressionando a Deus, ele vai um pouco mais nas águas. E as águas chegam no seu joelho e ele, todo contente, acho que ele dizia assim: agora sim estou impressionando a Deus. E Deus olha para ele e falou: não, cara, você ainda não está me impressionando, porque ainda você tem o controle sobre as águas. Vai um pouco mais. A Bíblia diz que o profeta ele desceu um pouco mais nas águas. E as águas começaram a tomar conta do seu corpo. E desta vez ele achou que havia impressionado o Senhor. E o Senhor disse para ele: ainda você não conseguiu me impressionar, porque o que me impressiona não é o que você pode fazer, mas é o nível da tua decisão em me obedecer e me lançar mergulhado em mim. Ele vai um pouco mais. E quando ele nota que as águas já estavam transpassando o teu corpo, aí o coração do Senhor se alegra. Porque era um lugar onde uma decisão havia sido tomada, mas o Senhor precisava estar no comando da vida daquele profeta, para que ele pudesse desfrutar das profundezas de Deus. E servir em forma de adoração é assim. Para você servir em forma de adoração, você precisa entender que existem alguns níveis na minha e na sua vida, que nós só vamos chegar até Ele tomando decisões. O Espírito Santo, ele deixa o nosso coração trêmulo, o nosso coração, o nosso corpo chega a estremecer quando ele fala para a gente tomar uma decisão e ir de encontro com daquilo que Deus quer produzir. Eu me lembro que no ano de 2010 eu estava trabalhando, estava instalando um som na empresa que eu trabalhava e tinha acabado de abrir a casa de recuperação. E instalando o som, o Espírito Santo veio falar comigo, porque o Espírito Santo não precisa marcar hora para falar com a gente. Qualquer lugar que você estiver atento àquilo que Deus quer falar, Ele pode falar com você. E o Espírito Santo falou comigo: larga tudo que você está fazendo. Larga o teu emprego para trás, larga a tua renda. E vai lá para dentro da casa de recuperação cuidar daqueles caras. E aquilo, irmão, me deixou trêmulo aquela palavra, porque a palavra do Senhor, ela nos estremece. E eu falei para o Senhor: não, Senhor, não dá para me fazer isso agora. E Deus me levou lá em 2007, quando Ele me livrou, e eu disse para Ele: se o Senhor me der uma chance, eu vou fazer tudo o que o Senhor quer que eu faça. E na hora o Espírito Santo falou comigo e disse: mas você é quem disse há 3 anos atrás, em 2007, que se eu te desse uma chance de vida, você faria tudo o que eu queria, e agora você está negando o que eu estou te pedindo? Aquilo me constrangeu, irmão, porque Deus sabe como nos constranger. E eu fui para casa com aquela palavra que ficou o dia inteiro dentro de mim e disse para minha esposa: olha, Deus me pediu isso, isso, isso. E ela disse: eu tenho medo, mas se Deus pediu, vamos. E Deus sabe que às vezes o teu coração ele está amedrontado. Mas o que Deus espera, irmão, é que mesmo que você esteja com medo, você possa tomar uma decisão, sabendo que Ele quer que você sirva de uma forma que você possa adorar o nome do Senhor. E durante 10 anos eu fiquei ali. Sabe o que isso me ajudou, irmão? Que hoje, para tomar uma decisão, quando Deus fala algo, é rápido. Porque eu consegui vencer os meus medos.
Eu consegui vencer o maior medo que talvez um pai de família tenha, ou um ser humano tenha, o medo financeiro, o medo de passar dificuldade. E quando Deus naquele tempo me levou a vencer esse medo, Ele foi mostrando para mim dia após dia, que Ele cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Porém, para você viver 100% cuidado de Deus, as águas não podem estar no tornozelo, as águas têm que transpassar a sua vida, para que você possa desfrutar desse cuidado do Senhor. Guarde no teu coração o que eu vou te falar. Se você tiver a ousadia de fazer para Deus o que ninguém nunca fez, Deus também fará para você o que nunca fez para ninguém. Tenha essa ousadia para você ver. Faça para Deus o que ninguém nunca fez, e Deus fará para você o que nunca fez para ninguém. E dessa forma, irmão, a sua vida ela vai começar a entrar em lugares profundos de servir o corpo de Cristo em uma forma de adoração, uma forma extravagante, uma forma halal, onde você vai falar: Senhor, eu estou à disposição a todo momento para te servir, e servir a Deus em adoração, irmão, muitas das vezes vai contra a sua vontade. Você está disposto a servir quem te prejudicou? Você tem o seu coração limpo, a ponto de você olhar, mas falar: eu só fui prejudicado por essa pessoa, e Deus falar para você: mas sirva ela, sirva ela, porque aprender a servir em forma de adoração, irmão, nós vamos ter que estar estabelecido no amor de Cristo, que é diferente do amor que nós aprendemos no mundo. Nós vamos ter que estar estabelecido nele, e o Senhor, irmão, Ele não quer nada de graça de você. O Senhor não precisa de nada que seja de graça. O Senhor, Ele quer te recompensar por cada decisão de fé que você tomar. Só que tem um porém. Tem coisas que ninguém vai poder tomar decisão por você. A decisão vai ter que ser sua. Vai ter que partir de você uma decisão e ousadia de dizer: não, Senhor, eu vou. E Deus, Ele promete que vai nos sustentar. Ele disse para José: você vai se tornar o governador do Egito. Mas Deus não mostrou para ele o caminho. Deus não mostrou o que ele iria enfrentar. Então, independente do que você vai enfrentar na sua vida, independente do que você vai passar na sua vida, que você possa estar num lugar de segurança, num lugar onde as profundezas do Espírito Santo te envolva, e você possa saber que lá nesse lugar você vai estar sempre guardado, respaldado pelo Senhor, e o Senhor há de surpreender a sua vida todos os dias, a partir da sua decisão de servir a Ele em uma forma de adoração. Amém? Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, verso 18. A palavra do Senhor diz assim: certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isto, exortou-lhe Jesus: contudo algo ainda lhe falta. Vende tudo o que tem, reparte o dinheiro com os pobres, e ganhará um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Ao ouvir esta orientação, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E que ouvir essas palavras, se é dessa maneira, como poderá então se salvar? E Jesus lhe asseverou: tudo é possível, tudo que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Ao que Pedro se manifestou e disse: eis que nós deixamos toda a nossa família e bem para te seguirmos. Então Jesus lhe afirmou: com toda certeza eu vos asseguro que não há quem não tenha deixado casa, esposa, irmão, pai, filhos, por causa do reino de Deus,
que não receba no tempo presente muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, que essa palavra, Pai, possa ser um gatilho dentro de nós, para que nós possamos estar no lugar que o Senhor deseja, e não no lugar que a minha alma sente segurança. Senhor, que nós possamos ir mais fundo, mais profundos em Ti, sabendo que a Tua palavra diz, Senhor, que passarão os céus e a terra, mas ela há de se cumprir. Que nós não nos movemos por qualquer circunstâncias externas, Pai, mas nós nos posicionamos diante da Tua palavra, que é viva. A Tua palavra, Senhor, que penetra mais, que é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra na divisão do espírito, da alma, dos ossos e medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. Senhor, que nós possamos estar totalmente depositados em Ti, para poder, Senhor, estar servindo ao Senhor como forma de adoração. E servir o Senhor como forma de adoração, Senhor, vai nos custar todo o nosso tempo. Nós vamos precisar estar à disposição, Senhor. À disposição, Pai, de a todo momento estar pronto para aquilo que o Senhor quer fazer, para aquilo que o Senhor quer produzir, para aquele que o Senhor quer acolher, para aquele que o Senhor quer salvar. Servir o Senhor, Pai, em forma de adoração, é olhar mas não para a minha vida, mas olhar para aquilo que o Senhor quer fazer e me usar como instrumento para isso. Senhor, e que nós possamos estar à disposição, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele. O que nos é necessário para poder servir como forma de adoração? Visto que a palavra servir, ela tem um significado de ser adequado ao tamanho e ao gosto de alguém. Então essa palavra servir, primeiro eu preciso entender qual é o fundamento dela. Quando eu levanto as minhas mãos para o Senhor e falo, Senhor, eu estou disposto a Te servir, eu preciso entender que eu vou precisar me adequar ao tamanho e o gosto daquele que eu decidi servir. Isso é servir. É você deixar de lado o seu tamanho. É você deixar de lado as suas verdades. É você deixar de lado a sua confiança naquilo que você tem e falar, Senhor, eu estou disposto a adequar a minha vida no tamanho exato, no desenho exato daquilo que o Senhor projetou. Alguns homens na Bíblia foram chamados para servir a todo momento em forma de adoração. E esses homens então precisaram adequar a sua vida no desenho e no tamanho exato daquilo que Deus precisava para aquele tempo. Você pega um homem na Bíblia chamado Oséias, que Deus chama aquele homem e diz para ele, olha, você está disposto a me servir? E imediatamente ele toma uma decisão sem saber o que viria. Porque servir a Deus, irmão, é você não olhar para Ele e falar, Senhor, tá bom, eu quero te servir, mas o que eu vou enfrentar? O que eu vou passar? O que vai acontecer na minha vida? Não, servir a Deus é você ouvir um chamado do Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto a dizer um sim ao Senhor. Deus diz para ele, então, Oséias, você vai precisar estar adequado ao meu desenho, ao meu tamanho, aquilo que eu quero falar com Israel nesse tempo. E a Bíblia diz que Oséias, ele aceita, irmão. Ele casa-se com uma mulher, a sua mulher o trai, a mulher o deixa, a mulher, ela volta, ela vem, e ele olha para o Senhor e fala, Senhor, eu não estou conseguindo entender o que o Senhor quer fazer. E o Senhor diz para ele, através da sua vida, eu vou dar uma resposta para Israel. Através da sua vida, Oséias, eu vou mostrar para Israel que assim como você tem enfrentado dificuldade no teu casamento, a sua mulher te traindo, te deixando, se prostituindo, assim a nação de Israel tem feito comigo. Servir a Deus, estar à disposição de se adequar ao tamanho e o desenho de Deus, irmão, é Deus te usar como resposta para a nação e para o mundo. É Deus te usar totalmente na contramão daquilo que o mundo acredita. Aí a primeira pergunta que eu quero te fazer, você está disposto a isso? Você está disposto a Deus te usar como um exemplo, um modelo para toda a nação? Todo mundo está indo para um lado, mas Deus está falando para você, para me servir, você vai ter que ir na contramão de tudo isso que está acontecendo. Qual é o seu nível de disposição para isso? Qual é o seu nível de entrega para isso? Isso vai custar, irmão, a sua vida. Isso vai custar o teu conforto.
Mas eu quero dizer para você também, que esse será o lugar mais prazeroso que você vai estar em todos os dias da sua vida. Eu posso dizer para você que eu enfrentei 1000 coisas, 1000 dificuldades, percas, choros, danos nesse tempo, mas foi e ainda continua sendo o melhor lugar que eu escolhi para poder estar na minha vida. Um lugar onde o cuidado de Deus é no mínimos detalhes, porque num lugar de profundeza, irmão, o Senhor precisa cuidar nos mínimos detalhes. Quando Jonas, ele declarou que ele era o problema daquele barco, e jogaram ele no mar, ele esteve num lugar profundo, onde ele não tinha controle de nada, e o Senhor se encarregou no mínimos detalhes de proteger, de poupar a vida de Jonas, para que ele pudesse chegar até o propósito. E esse é o lugar que nós vamos estar. Esse é o lugar que esse ano Deus quer te chamar para estar. Talvez até o dia de hoje você desfrutou somente da salvação, da graça da salvação. Mas a partir, irmão, deste ano, Deus está te chamando para ser sobrenatural em servir. E para isso, irmão, você vai ter que dar alguns passos a mais de fé e dizer: Senhor, aquilo que aconteceu lá na vida do profeta, quando o Senhor chamou ele para ir profundo, eu estou à disposição, Senhor, e quero entrar nas águas, para chegar num lugar onde talvez as águas vão me submergir, mas eu estarei num lugar seguro em Ti, porque fiel é aquele que prometeu e Ele é fiel para cumprir, irmão. Então servir é você se adequar ao tamanho e o gosto de alguém. E a palavra adoração, ela significa amor excessivo, o gosto imoderado por alguma coisa. Olha o formato que a sua vida vai ter que entrar. Para você esse ano estar num lugar para ser sobrenatural e viver nas profundezas de servir em adoração, você vai precisar encaixar nesse lugar aonde o amor excessivo, ele vai ter que falar mais do que a sua vida e muito mais do que as suas razões. Está disposto a isso? Está disposto a estar num lugar aonde as suas razões já não vão valer mais de nada? Aonde o amor excessivo de Cristo a cada dia mais vai te tomar por completo, e você vai ter que manifestar isso em uma forma de servir no teu casamento, em servir nas pessoas, em servir aqueles que te prejudicaram, em servir aqueles que te causaram dano. Você está disposto a viver isso? São poucas pessoas que querem. Por isso Jesus, ele diz: olha, na verdade a vinha é enorme, mas os trabalhadores ainda são poucos. A vinha é imensa, mas ainda falta trabalhadores para a sua vinha. Sabe por quê? Porque as pessoas buscaram a salvação, e quando elas encontraram a salvação, encontraram um lugar de conforto, um lugar de satisfação, e elas se acomodam e já não querem mais avançar, já não querem mais servir ao Senhor. Mas o Senhor está te chamando para algo um pouco mais além do que somente desfrutar da graça da salvação. A salvação, irmão, para você entender de uma forma bem simples, ela é como uma carroça, e aquele que está disposto a servir, ele puxa essa carroça, e essa carroça está cheia de gente sentada em cima, muita gente, cheio de gente sentada, acomodado, satisfeita, confortável. E Deus está falando para você: puxe, vai puxando, continue seguindo. Mas tem momentos na história, irmão, que, como eu um dia estive sentado em cima dessa carroça, e homens de Deus puxaram ela por mim, que o Espírito Santo foi lá e me tocou e disse assim: agora chegou um tempo na sua vida que você vai ter que descer dela e vai ter que puxar para o próximo. Tem pessoas, irmão, aqui, que o Senhor está dizendo para você que esse ano é um ano que a sua vida vai ter que estar em servir Ele como forma de adoração. Você vai ter que depositar suas preocupações no Senhor. O teu amor vai ter que ser excessivo. Então servir como forma de adoração se resume estar no tamanho, na estatura de Cristo, para manifestar um amor que é sem limites. Para mim poder estar nesse lugar, irmão, para servir em adoração, saiba que sempre eu vou me deparar com pessoas. Porque a maior adoração de Cristo, irmão, foi poder estar, salvar e libertar as pessoas. Dá para você parar para imaginar a forma que Cristo servia, que Jesus servia e ainda serve. Eu só o negava
Eu só colocava a minha vida em totalmente contra aquilo que Ele queria. Anos e anos da minha vida assim, enfiado na mentira, enfiado nas drogas, enfiado na prostituição. Só que a todo momento Ele estava sempre me servindo. A todo momento o amor excessivo dele estava me constrangendo. Porque nos momentos difíceis da minha vida, eu lembrava dele, e ele estava à disposição para me servir. Mas sabe o que eu entendo hoje? Que ele estava me treinando e me preparando, que na mesma forma que ele fez comigo, na mesma intensidade que ele fez comigo, eu possa fazer com o próximo. Porque a sua vida, irmão, ela precisa ser como um rio que flui do trono de Deus. E todo rio que flui do trono do Senhor, ele não flui para benefício próprio, ele flui para poder abençoar a terra, abençoar as pessoas, abençoar os territórios. E assim precisa ser a sua vida, manifestando o amor excessivo de Deus. Hoje eu conversava com uma pessoa, ela falou assim: pastor, eu acho que eu vou largar meu marido. Eu falei: por quê? Ele falou: porque ele é muito mão de vaca. Eu falei: irmã, se todo problema de marido fosse mão de vaca, irmão. Ele falou: pastor, mas se ele atravessar o mar com um sorrisal na mão, o sorrisal sai inteiro do outro lado. Eu falei para ela: mas você já falou isso para ele? Ou você acha que separar é o caminho melhor a se tomar? Eu falei para ela: você já viu o que Cristo fez pela igreja? Já viu o que Cristo fez por você? Da onde Ele te tirou? Aonde você estava? Quanto amor Ele manifestou sobre a sua vida? E agora simplesmente você vai olhar para os seus filhos, para o seu marido, e vai falar: não dá mais porque você é mão de vaca. Eu falei: não, isso para mim não é um problema. Eu falei para ela: sabe o que você faz? Prepara um café abençoado para ele, faz um bolo abençoado para ele, senta com ele para tomar esse café e divide essa dificuldade que você está tendo. Mostre para ele o caminho, manifeste uma gota de amor sobre ele, e você vai ver que o teu casamento será transformado. Isso é que Cristo faz. Eu me lembro que eu estava internado com 14 anos de idade, com pneumonia dupla, e eu sozinho no isolamento lá, olhando pela janela, e olhei e falei para o Senhor: Senhor, me cura, me tira desse lugar. Porque a sensação que eu estava tendo naquele momento era uma sensação de morte, uma sensação horrível. Mas mesmo eu tendo negado a Ele, irmão, Ele me curou, Ele me tirou daquele lugar. Quantos livramentos Ele me deu, mesmo estando indo na contramão do que Ele queria. Ele manifestava a todo momento o amor excessivo dele para a minha vida, e ele foi me ensinando dessa forma. É assim que você vai ter que fazer. Você vai se deparar com pessoas, você vai se deparar com situações, e manifestar a minha vida, servir em forma de adoração, é você poder olhar para essas pessoas, independente do que te fizeram, é você perdoar, é você poder levar elas até mim, é você mostrar para elas um caminho excelente de transformação, de salvação, de regeneração da vida. E como, irmão, quando eu levantei a mão para o Senhor e falei: Senhor, eu quero te servir, isso aconteceu. Quando você dá um sim para Deus, irmão, não tem como voltar mais. A Bíblia diz que a nossa palavra é sim, sim, não, não. Quando você dá um sim para Deus, não tem mais volta. Por isso que às vezes as pessoas ficam com medo de olhar e falar: peraí, eu vou ter que servir, eu vou ter que dizer um sim para o Senhor, e se um dia eu me arrepender do sim, quero dizer para você, irmão, que eu nunca me arrependi do sim, mesmo em meio às dificuldades. O interessante que era, nas dificuldades era o lugar que o Senhor mais se revelava à minha vida. Nas dificuldades era o lugar que é onde mais eu via a graça, o cuidado, o toque de Deus, os milagres do Senhor. Porque enquanto eu servia, Ele ia cuidando da minha casa, cuidando dos meus, cuidando daquilo que eu tinha que fazer. Eu falo para as pessoas: meu filho vai fazer 12 anos de idade, e eu levei ele 2 vezes no médico. Uma vez que deu uma febre dele, uma vez que deu um sapinho nele, como dizem, né? O menino tem uma saúde, irmão, que às vezes eu chego em casa, é época de frio, ele na rua jogando bola sem camiseta, eu falo: Senhor, isso não vai dar muito certo não. E está lá, irmão, e está lá. E o Senhor, sempre que eu vejo isso, o Senhor falava assim: a partir do momento que você decidiu cuidar, servir daquilo que é meu, eu cuido de tudo aquilo que está ao seu redor. Vá para esse lugar.
Muita coisa talvez, irmão, ainda não alinhou na sua vida porque você não decidiu. Muita coisa ainda não aconteceu na sua vida por falta de uma decisão. E eu quero te dizer que vida é só uma. Você não tem chance de viver 2 vezes, irmão. Você tem uma vida para se viver, então viva ela intensamente servindo o Senhor. Não se importe com o horário, não se importe o quanto você vai dormir, o quanto você vai descansar. Ontem mesmo era quase meia-noite, eu falei, eu vou deitar para dormir. A hora que eu deitei para dormir, eu escutei um barulho de uma mensagem chegando no meu celular. E eu falei, essas horas alguma coisa aconteceu. Fui lá, pastor, eu falei, oi, o senhor está acordado? Eu falei, se eu respondia porque eu estou acordado. Aí a pessoa começou a rasgar o coração. E eu falei, Senhor, não importa até que hora eu vou aqui fazendo esse atendimento. O que importa é como essa pessoa sairá desse atendimento. O que ela vai receber de mim. Às vezes nós queremos ver Deus, irmão, e toda vez que você quiser ver Deus, você vai se deparar com alguém. Então está disposto a servir como forma de adoração, irmão. Isso só ocorre quando adorar é de fato uma questão de não ser salvo, mas a salvação tomou conta da minha vida, e através disso, o Espírito Santo me transformou, e eu começo a servir como forma de adoração, não por salvação, mas porque agora eu sou salvo. Olha que interessante o que aconteceu na Bíblia. Um homem chamado Noé, e esse cara eu sou apaixonado por ele, porque durante muito tempo o Senhor me sustentou através da história desse homem. Um homem chamado Noé, com a sua família típica, um agricultor, acordava pela manhã, os seus afazeres, a sua família, a sua plantação. Um mundo totalmente deturpado, totalmente corrompido. Pessoas casavam, se dando em casamento, o pecado tomando conta de tudo. Deus resolve então sondar a terra, porque Deus sonda a terra. E quando Deus resolve sondar a terra, Ele vai sondar o coração dos homens. E quando Deus começa a sondar o coração dos homens, tem um homem na terra que Deus acha graça nele. E que coisa boa é essa, irmão, que coisa maravilhosa é quando Deus olha na terra e olha para você e diga assim, achei graça em você. Aí você olha para Deus e fala, Senhor, mas o Senhor achou graça em mim, o que eu tenho para te oferecer? O que eu tenho para oferecer ao Senhor que o Senhor achou graça em mim? E Deus sondando a terra, Ele acha graça nesse homem chamado Noé. E Deus diz para ele, Noé, eu achei graça em você. Eu tomei uma decisão de destruir a terra com um grande dilúvio, com uma grande chuva. E eu quero usar a sua vida para esse tempo, como uma forma de servir em adoração. Noé, eu vou te dar uma revelação. Mas toda revelação, irmão, ela só se concretiza depois que tomamos uma decisão. Se Deus te dá uma revelação e você não toma a decisão de estar debaixo dessa revelação, você recebeu mais uma informação de Deus e não vai poder desfrutar dela. Noé olha para Deus e fala, Senhor, o que é que o Senhor deseja fazer? Ele diz, cara, eu tenho um plano, eu pretendo construir um barco, eu pretendo construir uma arca, eu vou salvar os animais, 2 de cada espécie, e eu quero salvar a tua vida, a tua família, a tua geração, mas para isso eu preciso que você esteja à disposição de me servir. Eu preciso que você construa esse barco. Noé disse para Deus, Senhor, mas eu sou um agricultor, eu não sou um carpinteiro. Eu não sei construir barco. E às vezes a nossa desculpa de não estar servindo da forma que o Senhor quer, na intensidade que o Senhor quer, é, Senhor, eu não sei fazer o que o Senhor quer. E aonde foi que Deus perguntou que você precisa ser capacitado para algo, para poder servir o reino de Deus? Ele mesmo diz, não que sejamos capazes de fazer algo, mas a nossa capacitação, ela vem do Senhor. Quando o Senhor te chama para fazer algo, Ele se encarrega de te capacitar, Ele se encarrega de te ensinar. Às vezes Deus está falando para você, olha, eu vou te usar para pregar a minha palavra. E você diz, Senhor, mas eu sou tímido, eu não sei falar, eu não sei pregar. Ele diz, mas quando você diz sim para mim, o meu Espírito, Ele vai te ensinar como pregar, Ele vai te ensinar como ministrar, Ele vai te
ensinar como falar, e não vai ser igual a todo mundo, porque Ele quer usar cada um de uma forma, e o Espírito Santo vai te ensinar da forma que Ele desenhou para que você seja. Noé levanta a mão e diz: Senhor, eu quero isso. É desafiador, mas eu quero. Deus disse para ele: porém, Noé, os dias serão 120 anos. Deus havia dado uma data do fim. E Deus estava dizendo para Moisés: você terá uma caminhada em meio a tudo isso. Ele disse: Senhor, eu estou disposto. Noé na hora para com a sua plantação. Noé na hora para de fazer aquilo que ele estava fazendo. E você corre o risco, irmão, de passar a tua vida inteira num lugar que Deus não queria que você estivesse. Mas você está nesse lugar por causa dos prazeres da sua alma. Por isso o próprio Jesus diz: pedi e não recebeis, porque pedi mal para gastar em vossos deleites. Sabe o que o Senhor estava querendo dizer? Que gastar em vossos deleites é você estar num lugar que eu nunca sonhei que você estivesse, mas que pela força do seu braço você chegou, mas nunca perguntou para mim se esse é o lugar que eu desejaria que você estivesse para mim te usar. Quantas vezes chegaram em mim quando eu tomei a decisão de largar tudo e ir para a casa de recuperação e disseram: cara, você é louco, você vai ficar cuidando de drogado, e a sua família como que fica, e a sua casa como que fica. Mas o que as pessoas diziam, irmão, não me movia um segundo, não me movia 1 centímetro, porque eu sabia aquela voz que havia falado comigo. Sabe por quê, irmão? Deus havia me ensinado a ouvir a voz dele. E sabe aonde Deus vai te ensinar a ouvir a voz dele, irmão? Na sua área financeira. Esse é o primeiro lugar que você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas ainda carregam um monte de informação de quem é Cristo, um monte de informação de paternidade, um monte de informação de 5 ministérios, mas não conseguem acessar a revelação, porque a sua vida financeira ainda não foi ajustada, ela ainda não se rendeu na sua vida financeira. E foi nesse lugar que o Senhor foi me ensinando. Foi nesse lugar que o Senhor foi mostrando para mim. Quando o Senhor falava para mim assim: olha, hoje eu quero que você dê tudo. E eu falava: Senhor, a primeira voz é do Senhor, então eu vou obedecer. E entregava tudo. E às vezes Ele pedia tudo quando não tinha nada. E ali o meu espírito foi ficando sensível à voz do Espírito. Então eu tinha plena convicção no lugar que eu estava. Não porque as coisas estavam dando certo, irmão, porque as coisas dão certo não é sinal que você tem a aprovação de Deus. Deus chamou um homem chamado Paulo, e as coisas na vida dele não deram muito certo, mas ele tinha a aprovação de Deus, porque ele não estava num lugar que as coisas estavam dando certo, mas ele estava num lugar que o Senhor havia desenhado para ele. Ele podia estar passando por naufrágio, mas ele estava no lugar certo sendo aprovado. Ele era picado por cobra, mas ele estava no lugar certo sendo aprovado. Ele estava dentro das prisões, mas ele estava no lugar certo sendo aprovado. E não, então não se iluda com as coisas que estão dando certo, mas coloque os teus olhos no Senhor, porque às vezes o lugar que está dando errado é o lugar que Deus te posicionou, e desse lugar Ele fará as coisas acontecer na sua vida. Nos dias que faltou a comida, irmão, que talvez eu podia olhar e falar: peraí, mas Deus me chamou e está faltando a comida. Foram os dias que aconteceram os maiores milagres. Nos dias que faltaram a condição financeira para pagar aluguel, para pagar água, para pôr combustível, foram nesses dias que o Senhor me surpreendeu. Foram nesses dias que Ele disse para mim: eu estou aqui. Quem te prometeu fui eu. Quando você levantou a mão e decidiu me servir como forma de adoração, a sua vida me servindo, eu tenho um compromisso contigo de te manter, de te sustentar, de te guardar, de te proteger. Foi isso que aconteceu com Noé. Noé disse: tá bom, Senhor. E ele passou anos martelando, acordava pela manhã. Agora, irmão, ele não ia plantar. O teu propósito agora havia mudado completamente. Havia dado um 360 na vida desse homem. Ele ia cortar madeira, ele ia pregar, ele ia bater. E as pessoas passavam por ele e diziam: cara, você está ficando maluco, porque não chove sobre a terra, e você está dizendo que Deus vai destruir a terra com dilúvio. Mas Moisés não se importava por aquilo que as pessoas pensam. Moisés não se importava com isso. Noé, não se importava com isso. Ele continuava todos os dias servindo a Deus como forma de adoração. 120 anos fazendo a mesma coisa.
120 anos batendo o mesmo martelo, 120 anos lidando com as mesmas madeiras, 120 anos sendo desacreditado pela sociedade, mas com o teu coração convicto que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar até o fim dos tempos. E na sua vida não é diferente. Deus quer estampar a sua vida na galeria da fé, como fez com Moisés, em Hebreus capítulo 11, quando ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. E no verso 6 ele diz que sem a fé é impossível agradar o nosso Deus. Aí ele começa a dizer sobre homens de fé, homens que decidiram servir com a sua vida, homens a qual ele diz que a terra não era digno de tê-los. E é nesse lugar que Ele quer posicionar a tua foto, é nesse lugar que Ele quer você estampado, dele olhar e falar: olha lá o meu filho, a minha filha, lá no ano de 2022, eu pude ver que a terra não era digna de tê-la, porque a sociedade dizia que não, mas ele ia na contramão dizendo que sim, e me servindo, independente da circunstância que ele estava enfrentando. Quantas festas, irmão, eu deixei para poder estar servindo o corpo? Quantos casamentos meus irmãos foram, de família às vezes, e onde que eu estava? Servindo o corpo. Quando meu pai estava falecendo, meus irmãos estavam todos lá no hospital. Eu tinha acabado de abrir a igreja, sabe onde eu estava? No culto de domingo, ministrando a ceia. Meus 3 irmãos lá com meu pai. Mas eu estava num lugar servindo ao Senhor, falando: Senhor, eu preciso servir a ceia para eles, porque não tem quem sirva. Mas também, irmão, depois desse dia eu desfrutei algo que os meus irmãos também não desfrutaram. Acabou a ceia, eu fui para minha casa, e quando chegou em casa, por volta da meia-noite, o Espírito Santo me acordou e disse para mim: prepara a ceia, pega o teu carro, vai na casa do teu pai e ministra a ceia com ele, porque quem não come do pão e não bebe do cálice não tem parte comigo no corpo. Peguei meu carro, fui até a casa do meu pai, acordei ele muito mal para poder respirar por causa do câncer. E eu disse para ele: pai, Deus mandou vir ministrar uma ceia com o senhor, porque o senhor precisa estar conectado no corpo. Meu pai, 22 anos afastado do caminho do Senhor, a primeira ceia que ele tomou retornando ao Senhor, Deus me deu a honra de ministrar a ele, porque foi um lugar, irmão, que eu decidi estar, que eu decidi sacrificar muita coisa da minha vida para poder estar lá, mas Deus me deu a honra de poder olhar para o meu pai e servir a ceia para ele, de consagrar e falar: está aqui, pai, Deus mandou trazer para o Senhor. E 3 dias depois, irmão, ele faleceu. Deus, ele vai marcando a nossa vida. E chegou um dia que Deus disse para Noé: entra na arca, mas entra você, sua esposa, seus filhos e suas noras. Entenda uma coisa: o que você decide fazer hoje, a sua geração vai desfrutar. O que você decide fazer hoje, os seus filhos, os seus netos, os que virão depois de você vão desfrutar. Quando eu decido colocar a minha vida no altar do Senhor, irmão, eu estou despreocupado, porque eu sei que as minhas gerações, elas vão desfrutar de uma atitude que eu estou tomando hoje. Eu sei que as minhas gerações, elas vão estar guardadas e seguras no Senhor, porque o Senhor diz assim: se atentamente você ouvir a minha voz e os meus mandamentos guardar, bendito será a tua casa, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o teu trabalho, a tua casa, bendito será os teus. Mas se você ouvir a minha voz e não guardar, maldito será a tua casa, maldito será os teus filhos, maldito será as suas gerações, maldito será o teu trabalho. Então eu decido estar num lugar de bênção, para que as minhas gerações possam desfrutar. E eu, entendendo que vida é só uma, eu começo a construir para eles e não para um benefício próprio. Abraão, ele deixou tudo para servir um modelo, como Noé deixou. Uma casa, um lar, família. E Deus faz uma proposta para ele: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Quanta dificuldade Abraão enfrentou. Mas hoje todos nós somos benditos no pai Abraão, pai da fé. Todos nós hoje somos benditos num sim que foi dado, irmão, há muitos anos atrás. Deus quer te estampar nesse lugar, na galeria da fé. Deus não quer que você seja mais um que passou pela terra e não conseguiu marcar a vida de ninguém, porque Deus nos chamou para marcar a vida das pessoas.
Deus quer usar a tua vida de uma forma sobrenatural, para poder tocar a vida de alguém e marcar a vida de alguém. Que seja uma pessoa, que seja uma pessoa só, mas você não tem noção do que essa pessoa pode produzir. Um homem morreu triste, irmão, porque ele ganhou uma vida só para o Senhor. Mas ele não tinha noção da vida que ele tinha ganhado, porque ele ganhou apenas Billy Graham para o Senhor. Ganhou uma vida só, um só. Mas ele ouviu a Deus naquilo que o Senhor havia projetado para ele, e ele ganha o Billy Graham para o Senhor, e esse homem tocou a vida de milhões e milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Você não tem noção do que Deus pode produzir através da sua decisão de servir a Ele como forma de adoração. Você não tem noção do que pode acontecer, porque Deus, Ele é fiel, irmão. Pedro havia questionado o Senhor nesse versículo, e disse: Senhor, mas nós largamos tudo para te servir, largamos família, largamos pai, mãe, filho, empresa, e o que é que nós vamos receber? Este era o questionamento de Pedro. Jesus disse para ele: Pedro, você há de receber 100 vezes mais nesse tempo, no tempo vindouro, a vida eterna, e as suas gerações, Pedro, há de desfrutar da decisão do sim que você deu no dia de hoje. Deus não quer nada de graça. Deus quer que seja espontâneo na sua vida, para você poder desfrutar. Se coloque de pé. Em compensação, irmão, o jovem rico não conseguiu estar nesse lugar, porque ele achava que a sua riqueza era muito para poder estar aonde Deus queria. Se você achar que as suas coisas é muito para você deixar para trás, se Deus pedir por aquilo que Ele quer fazer através de você, irmão, você não vai conseguir estar nesse lugar. Quantas e quantas vezes eu estava começando a conquistar algo, e Deus falava assim: pega e dá tudo. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes o Senhor falou: cara, é aqui, pai, toma, entregava o carro, ficava a pé. Daqui a pouco ela arrumava um carro, Deus falava: dá mais um. Dava o carro, ficava a pé de novo. E daqui a pouco Deus arrumava outro, e eu ia lá, dá de novo. Aí daqui a pouco tinha uma moda, dá novamente. Só que tem um porém, irmão. Todas as vezes que Deus pediu para me dar, Ele mostrou para mim que Ele sempre dá mais do que eu. Ele sempre me surpreendeu. Sempre. Sempre. Quantas coisas aconteceu. Quem tem coragem de dar carro, dá carro, irmão. Eu já ganhei carro. Quem tem coragem de dar moto, ganha moto. Eu já ganhei moto, porque a oferta, ela é na proporção que você planta, é semente. Plantou abacate, você vai colher um pé de abacate. Agora sabe aonde nós erramos? Que nós estamos comendo abacate com semente e tudo, irmão, e está fazendo indigestão na sua vida. Eu já dei relógio, e ganhei relógio. Inclusive o relógio que eu uso eu ganhei, eu não comprei. Eu já dei celular. E o celular que eu uso, eu ganhei. E se Deus pedir para dar, eu vou dar de novo. Porque tem tanta gente que tem tanto dinheiro, mas não consegue fazer nada, irmão, porque é preso. Foi isso que aconteceu com o jovem rico. Por isso que Jesus falou: cara, não é por causa do dinheiro que ele tem, é por causa do lugar que está o dinheiro. O dinheiro havia tomado o coração daquele jovem. E ele disse: Senhor, o Senhor me pediu dura coisa, eu estou guardando os mandamentos, sou tão bom já. Ele já se achava tão bom. Jesus falou: então larga tudo e me segue. E para seguir Jesus é assim, irmão, vai ter que largar tudo. Vai nos custar tudo. Mas só que tem um porém, é o que eu disse para você no começo. Se você tomar a decisão de fazer para Deus o que ninguém fez, Deus fará para você o que nunca fez para ninguém. Aí isso só depende de você. Nós temos um pai nessa casa para nos auxiliar nessas loucuras. Nós temos um pai nessa casa para nos dar direção. E a gente vai fazendo as nossas loucuras. Nós estávamos enfrentando uma dificuldade com o aluguel lá no Três Marias. Do mês de novembro tinha ficado um pouco, no mês de dezembro tinha ficado mais um pouco, e assim a gente estava indo, e o dono com uma paciência que só Jesus. Aí ele falou para mim assim: cara, desocupou o prédio em cima, as casas de cima, você não quer alugar para a igreja? Eu falei: quero. Porque um homem duro, irmão, ele só precisa de fé, ele não precisa de dinheiro. Eu falei para ele: mas quanto que você vai fazer tudo? A gente paga R$3.600 de aluguel. Ele falou: eu faço 5.000 tudo para você.
Mandei uma mensagem para o apóstolo e falei: apóstolo, que oportunidade de ouro. A minha mente já estava longe, irmão. Eu falei: nossa, o jiu-jitsu pode funcionar lá em cima, a gente pode fazer projeto para atender a comunidade. Tem irmã na igreja que é manicure, ela pode dar aula, uma escola de manicure. A outra que faz tricô pode dar uma escola de tricô. A gente pode atender a mãe necessitada, o filho, o cara desesperado. A minha mente já começou a borbulhar com um monte de coisa, irmão. Aí eu falei para o apóstolo, ele falou: Hilton, mas como que está a entrada aí? Eu falei: apóstolo, a entrada aqui não está muito boa não. Não está tendo para pagar o de baixo, mas o que eu preciso é de uma palavra de envio. Porque eu sei o poder que tem a palavra de envio de um pai, ela destrava tudo. Ele falou: cara, se você tem coragem? Eu falei: cara, coragem a gente tem que ter. Se não der, a gente põe a mão no bolso e vê o que faz. Ele falou: então vai. Liguei para o cara, fechei com ele. Para a glória de Deus, 2 pessoas me procuraram. Uma falou assim: pastor, pode contar todo mês com R$1.000 para o aluguel daí de cima. A outra falou: pastor, pode contar com R$200 todo mês para o aluguel aí de cima. E sabe como que eu estou, irmão? Dormindo bem tranquilo, porque se Deus não pagar as minhas contas, eu tenho que parar de servi-lo. E se Ele não pagar, Ele continua sendo Deus, mas uma hora Ele paga. Porque quem é Senhor na nossa vida paga a nossa conta. Está lá, irmão. O aluguel em dia, aconteceu. Porque eu estava andando de moto falando com Deus: Senhor, a única coisa que eu quero é poder honrar o dono do prédio. Não pela minha reputação, mas pelo fato de poder honrar Ele. É bom poder honrar as pessoas. E é assim que Deus faz. Deus, Ele vai te surpreendendo dia após dia quando você toma a decisão de descarregar totalmente a sua vida sobre Ele. Amém? Eu quero orar por você e quero encher o teu coração de fé. Eu quero ativar o teu coração nessa noite. Talvez o medo por algum tempo tomou conta do teu coração e não te deixou estar em lugares que Deus queria que você estava. E pelo fato de você sentir medo, você travou e você falou: não, Senhor, eu estou com medo de ir, de avançar. Mas hoje eu quero destravar isso na sua vida. Eu quero ativar o potencial de fé que há dentro de você. A Bíblia diz: ficai, Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. A palavra poder, ela quer dizer dinamis, uma dinamite que seria colocado dentro deles. Uma explosão de poder iria acontecer dentro deles. E isso aconteceu. Eles chegam no Templo Formosa e é pedido-se uma esmola para eles. E eles olham e falam: cara, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho aquilo que o dinheiro não pode comprar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem levantou, ele foi curado, seus tornozelos se firmaram. Entenda, o que você porta no teu espírito é muito poderoso para abrir portas que não tem chave, para poder acessar lugares que nunca passaram pela tua mente, aonde a força do teu braço não conseguiria te colocar. O poder, a dinamite, a explosão que há dentro de você, ela precisa sair para fora neste ano, para que você possa ser sobrenatural e servir esse ano inteiro, sendo uma forma de adoração na sua vida. Amém? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por cada vida, obrigado por existir uma galeria de fé, Senhor. Que quando o nosso coração lê, Pai, isso, o nosso coração se enche de expectativa. Quando eu começo a olhar, Senhor, a vida desses homens que foram valentes, homens como Gideão, Jefité, homens como Davi, como Noé, como Abraão, homens como Abel, Senhor, que o seu testemunho até o dia de hoje grita, fala, mesmo ele sendo um homem morto, o seu testemunho é um testemunho eloquente, Senhor. A tua palavra faz questão de relatar tudo isso, mas ela diz, Pai, que nós somos privilegiados, porque esses homens, eles viram a promessa de longe, eles não conseguiram acessar, mas nós não, nós temos a promessa habitando dentro de nós, Senhor, e isso é um potencial que vem de Ti, Pai, isso é uma ativação de fé que vem do Senhor. E eu quero ativar o coração dos meus irmãos, quero ativar o coração daquele, Pai, que até o dia de hoje carregou medo, que até o dia de hoje carregou incerteza. Será que é Deus mesmo falando? Será que Deus me chamou mesmo? Eu quero ativar o coração desse teu
teu filho, Pai, para que esse ano ele possa servir como forma de adoração, para que esse ano ele possa estar pronto ao chamado, quando o apóstolo chamar, possa estar pronto para servir, possa olhar e falar: eu preciso parar tudo que estou fazendo agora, para poder servir a um chamado, a uma convocação, porque se há um lugar bom para se estar, Senhor, é no lugar que o Senhor sonhou para que nós estivéssemos, e esse lugar é o teu desenho, o teu projeto, esse lugar, Senhor, é onde o Senhor já projetou desde a eternidade, para que nós pudéssemos revolucionar esse tempo como igreja, ser, Pai, um lugar onde nós damos resposta para o mundo, para a nação, para a cidade, somos resposta para a sociedade, para as pessoas que se chegam até nós. Eu abençoo os teus filhos, eu abençoo esta casa, Senhor, porque é um lugar de ativação profético, onde as pessoas conseguem enxergar o potencial que o Espírito Santo nos deu. Pai, eu abençoo a todos nessa noite, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele. 2022. Ser sobrenatural.